Olá, é um prazer estarmos aqui participando do segundo Simpósio Internacional sobre Direito Atual, realizado pela Universidade de Santiago de Compostela. Agradecemos à Comissão Técnica e Científica a oportunidade de falarmos sobre o reconhecimento da fundamentalidade do direito à alimentação à luz de Amartya Sen, dignidade da pessoa humana e igualdade de capacidade. Esse trabalho é realizado em parceria com Tauan Lima Verdun Rangel, bolsista CAPES, doutorando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense UF, e por mim, Dorcelânia da Silva Soares, mestranda em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. É fato que o texto constitucional de 1988 consagrou um amplo catálogo de direitos fundamentais, vinculando-os diretamente ao ideário de concretização da dignidade da pessoa humana, dentre os quais destacamos o direito humano à alimentação adequada. Nesse sentido, o Estado brasileiro deve atuar com o objetivo primordial de promover a efetivação dos direitos fundamentais, removendo os entraves e os empecilhos que dificultem sua implementação. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional introduziu uma nova realidade, afixando uma rede em prol da efetivação do direito à alimentação adequada, estabelecendo uma série de responsabilidades para as distintas esferas dos entes estatais, em prol de sua concretização. Tal direito é indissociável da dignidade da pessoa humana. O objetivo do presente artigo está assentado em promover a análise do direito à alimentação a partir da ótica de Amartya Sen, no que tange à igualdade de capacidades e a pobreza como privação dessa capacidade. A pobreza, na perspectiva proposta por Sen, pode ser descrita como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas como uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido. Exemplificativamente, uma pessoa abastada que faz jejum por sua livre e espontânea vontade pode ter a mesma realização de funcionamento que uma pessoa pobre forçada a passar fome extrema. Entretanto, consoante explicita Sen, a primeira possui um conjunto capacitatório, distinto daquele apresentado pela segunda pessoa, já que aquele pode escolher comer bem e ser bem nutrida, de um modo impossível para essa. A acepção da pobreza como inadequação de capacidade e a noção de pobreza como baixo nível de renda estão vinculadas, como sustenta Sen, já que a renda é um meio essencial na obtenção de capacidade. Assim, quanto mais capacidades, maior o potencial produtivo de uma pessoa. De acordo com Sen, pessoas mais qualificadas e com saúde, além da melhoria na qualidade de vida, possuem melhores condições de buscar maiores rendas e de participarem politicamente. Todas as medidas têm o condão de ampliar a oportunidade de um indivíduo viver com dignidade. A República Federativa do Brasil, ao estruturar a Constituição Cidadã de 1988, concedeu expressamente relevo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é permitido admitir em nenhuma situação que qualquer direito viole ou restrinja a dignidade da pessoa humana, pois o princípio da dignidade da pessoa humana não é visto como um direito, já que antecede o ordenamento jurídico, mas sim um atributo inerente a todo ser humano. É fato que alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, viabilizando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. Convém pontuar que, em um cenário internacional, apenas em 1996, durante a realização da Cúpula Mundial de Alimentação em Roma,
que chefes de estados e governos empenharam a sua vontade política e asseveraram de maneira clara sobre o direito a uma alimentação adequada e o direito fundamental de todos a não sofrer a fome. Ao Estado cabe respeitar, proteger e facilitar a ação de indivíduos e comunidades em busca da capacidade de alimentar-se de forma digna, colaborando para que todos possam ter uma vida saudável, ativa e de qualidade. No cenário nacional, as ações voltadas a garantir a segurança alimentar, em consequência ao direito à alimentação e nutrição, ultrapassa, portanto, o setor de saúde e recebe o contorno intersetorial, sobretudo no que se refere à produção e ao consumo, o qual compreende imprescindivelmente a capacidade aquisitiva da população e a escolha dos alimentos que devem ser consumidos, inclusive no que tange aos fatores culturais que interferem em tal seleção. Em tal cenário, verifica-se que o aspecto conceitual de segurança alimentar e nutricional justamente materializa e efetiva o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade satisfatória, de modo a não comprometer o acesso a outras necessidades essenciais da dignidade da pessoa humana. Nunca é demais lembrar que o direito humano à alimentação adequada tem por pano de fundo as práticas alimentares promotoras de saúde, atinentes à diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. O direito humano à alimentação adequada não consiste simplesmente em um direito a uma ração mínima de calorias, proteínas e outros elementos nutritivos concretos, mas se trata de um direito inclusivo, porquanto deve conter todos os elementos nutritivos que uma pessoa reclama para ter uma vida saudável e ativa, tal como os meios para ter acesso. Ressaltamos não ser possível falar em liberdade ou em saúde sem uma alimentação adequada, sem acesso à água e à terra. Ao Estado, cabe prioritariamente a implementação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, vez que a fome é uma questão que deve estar na agenda prioritária de atuação do poder público, conforme já manifestou Amartya Sen. O Estado brasileiro tem obrigações no que se refere à realização do direito humano à alimentação adequada, obrigação de respeitar, proteger e garantir. Concluímos então que o reconhecimento de um direito no texto constitucional permite o estabelecimento de uma associação entre a fundamentalidade formal e material, já que a previsão do direito na Constituição escrita é um mecanismo de se conferir a uma necessidade humana, a exemplo do direito à alimentação adequada, aspecto de elemento indissociável à vida digna, por critérios formais, como ponto culminante do ordenamento jurídico, sem esquecer que sobredita necessidade pode se apresentar materialmente indispensável para a dignidade humana. Além disso, os direitos fundamentais encontram liame a um conjunto de capacidades, sem os quais não é possível ter uma vida digna, a exemplo da liberdade de pensamento, educação, moradia, saúde, ambiente ecologicamente equilibrado, direito à cidade, saneamento básico, transportes e, claro, alimentação adequada. Enfim, encerramos nossa participação nesse evento. Muito obrigada e até o próximo.